Quando eu fiz o vídeo sobre o filme O Homem Duplicado, eu falei que se algum dia eu fizesse o vídeo dos 10 finais mais que porra é essa da história do cinema, o final desse filme certamente iria entrar. E as pessoas começaram a comentar: pô, legal, gostei do que você falou, faz um vídeo sobre os finais mais what the fuck da história do cinema. Então, vamos fazer. O que é um final que porra é essa? O que é um final what the fuck? Há vários critérios que podem entrar nessa definição. Para ficar mais fácil de entender, entraram para essa lista os finais que costumam deixar o espectador com a reação assim. Ou assim. Um aviso importante, esse vídeo é cheio de spoilers, eu estou comentando o final dos filmes. Eu vou deixar uma linha de tempo na descrição do vídeo, então ao anunciar um filme, se você não tiver assistido, pule para o filme seguinte. Vamos começar! What the fuck? What the fuck? What the fuck? O Homem Duplicado, de 2014. Em essência, é um filme sobre o subconsciente de um homem que tá tentando matar ao lado dele, que faz merda, que é infiel à mulher, que gosta de sucumbir a tentações. E o Jake Gyllenhaal consegue fazer isso até certo ponto. O filme acaba numa nota relativamente positiva, mas na última cena ele recebe um envelope, e dentro desse envelope há uma chave que representa um local de tentação. Ele olha para aquela chave e aí pergunta para a mulher: amor, você vai querer fazer alguma coisa hoje à noite? Porque eu acho que eu preciso dar uma saidinha. Só que a mulher dele não responde ao que ele fala, ela tá tomando banho, entra no quarto, ele pergunta: amor, você tá aí? Ele vai pro quarto ver o que ela tá fazendo, e instala-se o grande final what the fuck que inspirou este vídeo. Assim que ele entra no quarto, ele dá de cara com uma aranha gigantesca, recuando com medo, e ele olha pra aranha e fica com uma cara meio... Eu não entendi bolhufas a primeira vez que eu vi esse final, sem falar no susto que eu tomei. Que a câmera vira e de repente tem uma aranha gigante. Você... Fazia muito tempo que um final não era tão mindfuck assim. E eu fiquei realmente meio bolado. Por isso ele merece o 10º lugar na lista. What the fuck? What the fuck? What the fuck? O Nevoeiro, de 2007. Thomas Jane interpreta um homem comum que mora numa cidadezinha pacata. Ele tá num supermercado fazendo compras com o filho dele, quando um nevoeiro se instala na cidade, e com ele criaturas horrorosas de todos os tamanhos. Claro que os monstros conseguem entrar no supermercado, então o Thomas Jane se manda com o filho e mais algumas pessoas. Eles entram num carro e tentam a sorte lá fora. Chega uma hora que a gasolina acaba e eles percebem que não vai ter jeito. Eles vão morrer. Resta decidir como. E numa cena bem tensa, eles decidem se matar, ou seja, o Thomas Jane vai matar todo mundo no carro, porque é melhor morrer assim do que devorado por criaturas alienígenas horrorosas. Então ele mata os dois que estão no banco de trás, o que já é extremamente tenso. Depois ele mata o filho dele, que é uma das cenas mais incômodas que eu assisti na vida. E quando ele sai do carro, o nevoeiro começa a passar e os militares resolveram o problema. Os monstros estão sob controle e tá tudo bem. E ele matou o filho pra nada. É muito cruel esse final. É um final sádico, odiável e absolutamente inesquecível, por isso ele está em 9º lugar da lista. What the fuck? What the fuck? What the fuck? Psicose, de 1960. Janet Leigh interpreta Marion Crane, uma secretária que roubou $40 mil do chefe e se mandou. Ela vai parar no Bates Motel, onde ela conhece o Norman Bates, que parece um cara simpático, um pouco esquisito, mas gente boa, dá um quarto pra ela tá tomando banho e de repente ela é brutalmente assassinada por uma mulher. E essa mulher psicótica começa a matar várias pessoas, e a essa altura o público tem certeza que se trata da mãe do Norman Bates. Então ele muda completamente de foco e passa a ser sobre a irmã da Marion Crane, a Lila Crane, investigando o que aconteceu com a irmã. Quando a Lila Crane consegue entrar na casa do Norman Bates, vai confrontar a mãe dele, tá de costas sentada numa cadeira, a cadeira vira lentamente e você vê que é um esqueleto. Corta pro Norman Bates vestido de mulher com uma faca, ele tem uma expressão muito assustadora no rosto, e todos os diálogos que ele tinha com a própria mãe, na verdade, eram fruto da loucura da cabeça dele. E o filme ainda acaba com o Norman Bates com uma carinha meio... É um dos finais mais icônicos da história do cinema, merece estar em 8º lugar na lista. What the fuck? What the fuck? What the fuck? Ilha do Medo, de 2010. Leonardo DiCaprio é um policial que está investigando o desaparecimento de um paciente. O filme fica progressivamente estranho, fica claro que tem uma coisa muito errada nesse hospício. Quando ele finalmente confronta o Ben Kingsley, que é o chefão do hospício, é revelado para ele que ele não é um policial, que o paciente desaparecido é ele, que aliás é o paciente mais perigoso daquele hospício, e tudo isso foi uma farsa, uma tentativa por parte do hospício de fazer com que ele lembre o que ele
ele fez. A verdade é que anos atrás o Leonardo DiCaprio assassinou a própria mulher porque ela tinha afogado os filhos dele. E o Ben Kingsley fala pra ele: essa não é a primeira vez que a gente consegue fazer você lembrar, mas você sempre tem um retrocesso. Se isso acontecer de novo, a gente vai ter que fazer uma lobotomia em você porque você é muito perigoso. Você ataca os guardas, você ataca os outros pacientes. No outro dia, o Leonardo DiCaprio tá com o parceiro dele, que nunca foi parceiro dele, ele era o psiquiatra dele, e começa a falar: então, eu acho que a gente vai ter que ir lá no pavilhão B, porque eu tenho certeza que tem alguma coisa rolando lá e eu quero investigar. E aí o Mark Ruffalo olha pro Ben Kingsley e fala: não, ele teve outro retrocesso. Mas aí ele solta o seguinte diálogo pro Mark Ruffalo: o que é pior, viver como um monstro ou morrer como um homem bom? O Mark Ruffalo arregala o olho e quando ele é levado para fazer a lobotomia, você entende que ele lembra perfeitamente tudo que ele fez e simplesmente optou por ser lobotomizado e viver como um zumbi porque é melhor do que lidar com a realidade de que ele matou a própria mulher. Sétimo lugar na lista. What the fuck? What the fuck? What the fuck? Clube da Luta, de 1999. Eu já falei sobre esse filme no meu vídeo Top 10 Melhores Filmes de Todos os Tempos, então vamos falar do grande tchan, do grande momento, do grande mindfuck do filme, que é Edward Norton e Brad Pitt são a mesma pessoa. Vários filmes já usaram esse recurso, mas é um twist muito bem construído e quando ele é revelado pro público, o filme não acaba imediatamente. Ele deixa o personagem lidar com essa informação maluca durante um tempinho, e isso é muito interessante de assistir. E o efeito imediato dessa revelação é a vontade de assistir ao filme novamente. E é isso que define um bom twist. Você fica pensando: uai, mas é aquela cena onde o Edward Norton tava caindo na porrada com o Brad Pitt, como é que é isso? E aí o filme mostra ele caindo na porrada com ele mesmo. E você fala: isso é mindfuck total. Você fica: velho, por que que ele é um problema na sua vida? Você quer descer essa escada? Desça a escada. Demora pra ele entender: não, cara, eu sou você. O que eu fizer comigo acontece com você. É muito louco. É muito legal de ver. É muito maluco. Vale o 6º lugar na lista. What the fuck? What the fuck? What the fuck? As Duas Faces de um Crime, de 1996. Edward Norton está sendo julgado por um assassinato que ele cometeu, entre aspas. O advogado dele é o Richard Gere e ele percebe que o Edward Norton tem múltipla personalidade. O problema é que não é fácil convencer um juiz de que quando ele matou o fulano, ele não era ele mesmo, porque ele não tem controle do que ele faz. Só que pro público não fica dúvida de que ele realmente tem duas personalidades. Há várias cenas muito bem construídas que demonstram isso. Você não vê estratégia jurídica que pode funcionar pro Richard Gere, até que ele tem uma ideia muito maluca de provocar o cara no meio do julgamento, tentar irritá-lo a ponto dessa outra personalidade aparecer e fazer todo mundo ver: tá vendo? E ele consegue fazer isso, e é uma cena fantástica. Ele pega a Laura Linney pelo pescoço e pira totalmente o cabeção. Todo mundo tá convencido: realmente, esse cara tem que ir pra um hospital psiquiátrico e não pra cadeia. Richard Gere vai se despedir do cliente dele, e o Edward Norton solta uma informação que não teria como ele saber. Toda a farsa é desvendada. O semblante do Edward Norton muda, é incrível essa cena, e ele de repente fala: eu criei essa outra personalidade, eu te manipulei esse tempo todo e agora não tem nada que você possa fazer. E nesse diálogo todinho o público tá: eu torci por você, cara. A expressão do Richard Gere é exatamente o que o espectador tá pensando, é aquela coisa de 5º lugar na lista. What the fuck? What the fuck? What the fuck? O Sexto Sentido, de 1999. Bruce Willis interpreta um psicólogo tentando ajudar o Haley Joel Osment, um garoto que vê fantasmas, então ele tá sempre apavorado. Esse filme funciona muito bem porque ele sabe criar dúvida. Segundo, há o elemento de filme de terror, o filme tem cenas bem assustadoras. Em terceiro lugar, a ironia do filme, porque no final o público aprende que o Bruce Willis estava morto o tempo inteiro. Quando você descobre essa realidade, duas coisas acontecem. Uma, você precisa ver o filme de novo imediatamente, mais ainda do que o Clube da Luta. E dois, você percebe que esse tempo todinho que ele estava tentando ajudar o garotinho, ele estava em essência assombrando o menino. Eu sou psicólogo, eu quero te ajudar. Hoje em dia todo mundo sabe: ah, o Bruce Willis estava morto, eu sabia, assim que eu vi, eu já me liguei. Mentira, mentira, você não sabia, ninguém sabia. Então o Sexto Sentido é um filme que matou todo mundo de medo e ainda deixou todo mundo de queixo caído e coçando a cabeça. 4º lugar na lista. What the fuck? What the fuck? What the fuck? Guerra nas Estrelas, episódio 5, O Império Contra-Ataca, de 1980. No vídeo que eu fiz sobre as 10 melhores trilogias do cinema, eu falei sobre o impacto que o final desse filme tem. He told me enough. He told me you killed him. No, I am your father. No! Holy sh... 3 minutos depois o filme acaba e...
Me mostra mais! E é exatamente isso que acontece. Você não acredita que depois de adquirir essa informação, o filme vai acabar. Descobrir que o Darth Vader é o pai do Luke Skywalker muda tudo que você achava que sabia sobre Guerra nas Estrelas. Você começa a repensar tudo que você sabia sobre esse universo e fica absolutamente pirado para saber como isso vai se concluir. Poucas vezes na história do cinema uma informação pegou o público tão despreparado, ainda mais no filme de ficção científica, onde esses elementos não costumam ser levados muito a sério. A primeira vez que você viu essa cena, quando você ouviu as palavras I am your father, seu cérebro quase... Por isso ele está em terceiro lugar na lista. What the fuck? What the fuck? What the fuck? Os Sete Crimes Capitais, de 1995. Brad Pitt e o Morgan Freeman são dois policiais que estão investigando um psicopata que está matando pessoas com base nos pecados capitais. E do nada, o assassino interpretado pelo Kevin Spacey se entrega para a polícia. Olha, se vocês querem saber o local dos últimos 2 corpos, vocês têm que ir comigo até um lugar deserto lá e eu mostro para vocês. Lá vão eles atrás das últimas vítimas. Aí chega um maluco do correio com uma caixa na mão. O Morgan Freeman abre a caixa, olha e fala... Cai a bomba de sadismo e crueldade do filme. Kevin Spacey chega pro Brad Pitt e falava: cara, antes de eu me entregar pra polícia, eu fui lá na sua casa, eu fui visitar a sua mulher. E eu matei a sua mulher. Pois é, eu matei ela, eu matei a sua mulher, eu cortei a cabeça dela fora e a cabeça dela tá naquela caixa. Tem mais uma, sua mulher tava grávida e você não sabia, né? Esse elemento, eu juro que não precisava. Kevin Spacey explica pra ele: olha, eu já matei 5 pessoas culpadas de 5 pecados capitais e ficaram faltando 2. Ira e inveja. Eu sempre invejei a sua vida, esse é o meu pecado e eu preciso pagar pelo meu pecado. E aí vai ficar faltando ira. E como você tá muito puto comigo porque eu matei a sua mulher e trouxe a cabeça dela numa caixa, você vai me matar em função dessa raiva toda que você tá sentindo. Então, no final, deixa o seu cérebro absolutamente louco e você não... o que eu faço assistindo isso? Como você não mata um cara que cortou a cabeça da sua mulher grávida? Você não tem escolha, a ira já te consumiu, assim como a inveja me consumiu, você precisa me matar e você... Claro que ele mata o Kevin Spacey, é um final escroto, mas ao mesmo tempo é um final que você nunca vai esquecer, por isso ele está em segundo lugar na lista. What the fuck? What the fuck? What the fuck? Os Suspeitos, de 1995. 5 criminosos resolvem se vingar da polícia fazendo um assalto gigantesco, só que existe um criminoso chamado Keyser Söze. Ele é uma lenda e ele tá com a mão envolvida nesse assalto. 27 pessoas morrem, a polícia tá completamente perdida tentando investigar o que aconteceu. O único dos 5 que a polícia consegue pegar é o Kevin Spacey, que é o mais bobão de todos. Ele manca, ele tem uns problemas de atrofia muscular, e o policial que tá investigando é o Chazz Palminteri, e ele é bem agressivo, ele é um bully, ele passa o filme inteiro em cima do Kevin Spacey, e a história toda é contada através da narração dele. Só que no final das contas, o Chazz Palminteri não tem evidências suficientes para mantê-lo preso. E aí uma cena muito icônica onde ele tá tomando café e abre o olho assim, solta o café. Várias coisas que ele enxerga na parede, pequenas frases soltas, são a composição de toda a história que o Kevin Spacey contou pra ele. Então, por exemplo, no verso da caneca onde tava o café dele, tá escrito Kobayashi. E Kobayashi é o nome que o Kevin Spacey falou que era o advogado do Keyser Söze. Tudo que o Kevin Spacey falou pra ele foi improvisado na hora. Ele sai correndo atrás do Kevin Spacey que nem um doido. O Kevin Spacey tá lá mancando, ele vira a esquina. No que ele vira a esquina, ele começa a parar de mancar, começa a andar de maneira um pouco mais confiante, acende um cigarro, começa a andar gostosão, senta no carro, quem tá dentro do carro é o advogado dele, que não se chama Kobayashi, e se manda, ou seja, Kevin Spacey é Keyser Söze. E o policial descobriu isso há 5 minutos de prender o criminoso mais procurado desde Adolf Hitler. E aí o filme acaba com a seguinte frase: o melhor truque que o diabo já fez foi convencer ao mundo de que ele não existe. Esse filme é uma aula de manipulação do espectador. Quando você descobre quem é o Keyser Söze, o seu nível de satisfação quase explode, e é por isso que ele tem o melhor final da história do cinema. Pessoal, fazer top 10 é muito difícil, e esse não foi diferente. Foi muito difícil deixar alguns filmes de fora, então eu vou fazer menção honrosa a pelo menos 10 filmes. Eu não vou falar o que acontece no final desses filmes, então se você não tiver assistido e gosta de finais impactantes, assista, que são filmes que poderiam perfeitamente estar na lista oficial. Enfim, acho que esse tempinho aqui que eu tô falando já deu pra aparecer. Então eu vou encerrar o vídeo mandando o alô da vez para Cláudio Gabriel. Cláudio, valeu por acompanhar o canal. É isso, pessoal, um abraço e até a próxima.